Muito boa tarde. Começaremos dentro de alguns minutos, como habitualmente ao meio-dia e meio. Já está. Diz-me. Hum.
Pois bem, aparentemente o número de vocês que está por cá é muito pequeno. Não sei se os vossos colegas decidiram tirar férias de cálculo 2, devido a termos tido teste no sábado. Já devem aparecer mais daqui a 10 minutos. Portanto, vamos esperar mais um bocadinho, dar 5 minutos. Ok, bom. Já agora aproveito para algumas observações relativas ao teste de sábado e não só. Alguns de vocês devem ter recebido e-mails que são uma repetição de e-mails que receberam no passado relativos às cotações parciais do segundo teste de cálculo 1. Okay? Isso foi um erro meu no site de cálculo 1. Deverão até ter recebido 2 e-mails. Isso aconteceu no sábado. Portanto, isso já foi parado. Foi estupidez minha. A outra coisa tem a ver com sábado também, mas com o teste. Muito provavelmente, muitos de vocês, com o primeiro teste de cálculo 2, descobrem uma coisa que, embora dito traz, há sempre alguma dificuldade em acreditar, que é que cálculo 2 dá trabalho. Que não é impossível. No entanto, há mais trabalho do que cálculo 1. Há sempre pessoas que acham que devia dar o mesmo trabalho e depois percebem que não é bem assim. Okay? De maneira que daqui para a frente temos uma outra realidade relativamente a isso. No entanto, é algo que todos os anos acaba por ser ultrapassado pela maioria das pessoas. Espero ter os resultados do teste disponíveis aqui mais ou menos 2 semanas e meia, 3. Okay? E depois teremos uma revisão de provas em moldes ainda, vou tentar perceber o que é que se pode fazer este semestre quanto à revisão de provas. Não sei se vocês perceberam, mas foi a primeira vez desde o início da pandemia que tivemos uma avaliação presencial quando os números de casos são baixos. Okay? No primeiro semestre tivemos avaliações presenciais, mas não foram propriamente nas alturas ideais desse ponto de vista. Bom, vamos lá ver quantos de vocês é que estão por cá. Ora bem, parece que já temos um quórum razoável. Hoje o que é que vamos falar? Vamos falar de variedades. Pode soar assim um bocadinho estranho, mas é simplesmente um termo técnico para designar aquilo que, em casos particulares, inclui, nós popularmente designamos por linhas, mas nem todas as linhas já consideramos vão ser variedades. Numa situação, diríamos que é unidimensional, e superfícies. Okay? Também nem todas as superfícies que consideramos, vamos informalmente, vão ser variedades bidimensionais. Há alguma vantagem em ter uma perspectiva sobre esses subconjuntos de RN, que vamos designar por variedades, digamos, geral, em relação a fazer coisas ad hoc, falar de linhas primeiro e superfícies depois. No entanto,
quando vocês sentirem, isto parece demasiado abstrato, concentrem-se nos casos uni e bidimensionais. O bidimensional em R3, o unidimensional num espaço de dimensão qualquer. Pois bem, o que é informalmente, o que é uma variedade? Uma variedade é simplesmente um subconjunto de Rn de um ponto de vista local, é aquele ponto de vista que encontramos no teorema da função inversa e no teorema da função implícita na semana passada, ou seja, vamos ver o que é que se passa num aberto contendo um ponto, olhamos para cada ponto da variedade, ali perto, a interseção de um aberto com a variedade dá-me algo que pode ser transformado num aberto de um RK com um K menor do que N. Okay? Ou até igual a N, mas no caso de igual a N seria algo muito pouco interessante, porque seria assim, o conceito de variandade com K igual a N, seria um aberto de Rn qualquer. Que não é propriamente novidade. Okay? Pois bem, como é que formalizamos isto? Portanto, em particular, quando localmente esse subconjunto de Rn parece algo unidimensional, operamos linhas, embora com alguma exigência de ordem técnica. Mesma coisa para superfícies em R3. Pois bem, vamos começar por uma definição e depois vamos ver exemplos. Portanto, variedade capa dimensional portanto, um subconjunto V de Rn, uma variedade diferenciável de classe C1, pelo menos de classe C1, para cada ponto x índice 0 pertencente a V, existir um aberto U de Rn com x0 pertencente a V interceptado com U, tal que existe uma aplicação vamos designar pela letra R, definida num certo conjunto W RK, com valores em Rn, tal que R é de classe C1 em W, W é aberto, R é injetiva, com inversa contínua, portanto, se a injetiva tem uma inversa, estou a exigir que a inversa seja
contínua. Já veremos porque é que preciso destas restrições, ok? Doutor, o Mas W essas é restrições podem é- parecer misteriosas neste momento, mas já lá se chegaremos. Doutor, o W é interseção? Como? O W é interseção? Não, 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 não. Tal que R de W é igual a V interceptado com U. Portanto, o V interceptado com U é igual ao contradomínio de W. Okay? E o último requisito, DR é injetiva nos pontos de W. Okay? Parece uma história muito longa, mas vamos ver que não é assim tão complicado. Reparem que a palavra injetiva aqui é usada para duas coisas. Uma para o R, já agora este R chama-se uma representação paramétrica. O R tem que ser injetiva, mas a derivada do R estamos a exigir que seja injetiva nos pontos de W. Notem que o R é uma aplicação de RK com valores em Rn. Okay? Portanto, a sua matriz jacobiana, em cada ponto do seu domínio, tem K colunas e N linhas. Okay? Portanto, esta condição DR ser injetiva vai-se traduzir por miúdos em termos de matriz jacobiana em cada ponto, em nós conseguirmos arranjar K linhas dessa matriz jacobiana que são linearmente independentes. Okay? Portanto, há outras maneiras mais computacionais de escrever a mesma condição que têm a ver com a matriz jacobiana da deriva, que representa a derivada. Okay? Bom, esta é a definição. Vocês dizem, que horror, que horror. Vamos fazer um bonequinho para tentar perceber isto. Okay? E vamos pensar em exemplos muito concretos para começarmos a ter intuição. Okay? Aquilo que eu vos disse, pensem no caso em que, para efeitos do desenho que eu vou fazer, K é 2, N é 3. Okay? Portanto, o nosso universo é R3 e estamos a olhar para certos subconjuntos que, em algum sentido, são bidimensionais em R3. Reparem que um caso particular em que eu vou poder fazer isto vai ser a superfície de uma esfera. Okay? Em R3. E é um problema com muitas aplicações há muito tempo, não é? Portanto, digamos que há muito tempo as pessoas perceberam que viviam na superfície de uma esfera, essencialmente, e tinham o problema de irem de um sítio para o outro. Okay? Em particular de barcos em pontos de referência óbvios no meio do oceano. E gostariam de saber a forma das terras, etc. E como representar isso de maneira a poderem falar que estou ali, estou acolá e orientar isso. Portanto, pensem em cartas geográficas, superfície de uma esfera, okay? Que não estarão mal para considerar isto. Portanto, o que é que eu estou a dizer? Bom, tenho um conjunto, pode ser relativamente complicado. Okay? Vai ser o meu V. O meu V está em Rn.
Imaginem aqui uma folha de papel dobrada, um pano a flutuar no ar num dia de forte ventania, qualquer coisa desse género. Eu estou a dizer que vou chamar aquele subconjunto de Rn uma variedade. Se qualquer que seja o ponto que eu escolher sobre V, reparem que aquela representação paramétrica R varia com a escolha deste ponto. Portanto, pode ser, não é obrigatório que a mesma representação paramétrica funcione para todos os pontos da variedade. Okay? Portanto, estou a dizer tenho que poder fazer isto para todos os pontos da variedade. Escolho um. E então, posso arranjar uma aplicação R que vem de RK. Okay? Ali em RK, o R terá um certo domínio, ok? Eu chamei W, aquela história, e o R transforma o W num certo pedaço de D. Okay? Esse pedaço, estou a imaginá-lo como a interseção. Foi sem querer, foi sem querer. A interseção de um aberto contendo o x0, que é U. Okay? Portanto, eu estou a imaginar um aberto contendo o x0, um aberto Rn, tal que U interceptado com V é o contradomínio deste W, okay? Que é o domínio da representação paramétrica que eu estou a usar para descrever um pedaço da variedade. Okay? Reparem que em cartografia faz-se exatamente isso. Vocês sabem que é impossível arranjar numa folha de papel uma representação da superfície da Terra completa sem quebrar a superfície da Terra e sem achatar de alguma maneira, certo? Portanto, vocês fazem, em cartografia, fazemos várias cartas. Okay? Pois bem, este até tem terminologia, às vezes, que vem daí. Okay? Portanto, este R, nós estamos a exigir que, quando voltamos para trás, portanto, a cada ponto de W corresponde um só ponto de U interceptado com V. Ok? Portanto, professor, sim, o site está novamente inacessível. o site está novamente inacessível. Ora, muito obrigado, mas não poderei fazer nada acerca disso, não é? A não ser dar a aula. Portanto, há um problema nisso. Porque esta hora, posso lá saber. No outro dia, da última vez que isso aconteceu, já agora posso dizer os sintomas que existiam. Quem foi ligar de novo o servidor encontrou num estado que corresponderia a alguém ter carregado num botão control. Só que está numa sala reservada e, em princípio, ninguém passava por lá. Porquê é que isso aconteceu? É especulativo, não temos nada nos logs que nos diga que se passou alguma anomalia em termos de software ou hardware. De maneira que, simplesmente, nessa altura fizemos uma troca de unidade
de UPS, Uninterruptible Power Supply, não é? Que deveria fornecer corrente e filtrar a corrente para evitar transitórios. Isso, se o problema foi causado por um transitório elétrico ou algo do género, deveria ter resolvido o problema. Tínhamos algumas dúvidas sobre a UPS que estava com este servidor. Um problema semelhante tinha ocorrido há 3 ou 4 meses atrás. Okay? De maneira que, neste momento, não sabemos. E uma coisa que um engenheiro deve sempre fazer é, quando não sabe, dizer que não sabe. Não? Portanto, eu neste momento não sei o que é que se passa em termos de hardware com o servidor do site. Ok? Mas é perfeitamente possível dar o resto desta aula sem vocês estarem a olhar ao mesmo tempo para o site. Será reposto, com certeza, no princípio da tarde. Okay? Mas teremos que perceber melhor o que é que se está a passar. Bom, dizia eu. Então, mas, ó, senhor, pode só repetir uma coisa que eu não percebi? O W é tangente ao PAN de V ou... Não estou a Não, perceber. não. O W é está num outro espaço. Tenho aqui do lado esquerdo do quadro tenho o RK. Do outro lado tenho o RN. Ok? Ok. Portanto, eu estou a dizer coisas como estas. No caso particular de V, portanto, vamos a um exemplo. Okay? V igual aquilo que costuma designar por S2, que é a fronteira da bola de raio 1 centrada em 0, 0, 0, portanto em R3. Okay? Portanto, todos os X de R3, tais que norma de X igual a 1. Okay? Porque é que este conjunto verifica a definição que acabamos de dar? Porque suponham, eu agora vou utilizar nomenclatura geográfica para vocês me perceberem depressa, suponham que vocês me dão um ponto sobre a superfície da Terra que não está na linha internacional de mudança de hora. Okay? Na linha de mudança de hora, não. No 180 graus oeste. Okay? E mais ou menos é a linha internacional de mudança de hora, que depois a internacional de mudança de hora acomoda-se um bocadinho às realidades políticas por aí abaixo, no meio do Pacífico. Não é? Pois bem, eu posso descrever o que se passa sobre a superfície da esfera, considerando uma aplicação R, portanto, se para uma grande maioria de pontos na definição, eu posso usar um R definido desta maneira. R está definido, e lembro-vos das coordenadas esféricas para as quais já olhámos para trás. Okay? Portanto, nas coordenadas esféricas, ponham a distância à origem igual a 1 e usem o θ e o φ com que ficamos. Certo? Portanto, havia 3 coordenadas, ρ, θ, φ, estou a fazer ρ igual a 1. Portanto, eu vou considerar que o θ varia entre 0 e 2π e que o φ varia entre 0 e π. Intervalos abertos. Okay? Porquê intervalos abertos? Porque, tecnicamente, na definição de variedade, estou a exigir que o W seja um aberto. Portanto, aqui será o W, corresponde ao W lá em cima. Okay? Portanto, é um subconjunto de R2, o chamado espaço dos parâmetros. Okay? Parâmetros aqui vão ser o θ e o φ.
que nos lembramos das coordenadas esféricas, com valores em R3, okay? Em que R de θ e φ é dado por cosseno de θ seno de φ, seno de θ seno de φ e cosseno de φ. É exatamente aquilo que vocês obtêm das coordenadas esféricas, pondo ρ, distância à origem igual a 1. Okay? Portanto, esta aplicação vai de um aberto de R2 para R3. Reparem que o seu domínio, ou melhor, o seu contradomínio, não vai incluir todos os pontos de uma superfície de uma esfera, porque vai faltar o que corresponde a θ igual a π, certo? Que era a tal semimeridiano perto da linha internacional de mudança de hora. Okay? Portanto, o meu ponto x0 é um ponto algures sobre a superfície da esfera, não está no arco de semicircunferência correspondente a nestas fórmulas por θ igual a π. Okay? Portanto, este R eu espero que sirva para todos os outros pontos sobre a superfície da esfera. Terei que me preocupar em depois arranjar uma outra representação paramétrica ou outras representações paramétricas. Sim, tratem dos pontos que são mesmos. Dos pontos que ainda não incluem. Diga. Sim. Se considerarmos o θ como uma latitude... Não, θ é a longitude. É longitude, ok. Então, se considerarmos... é a colatitude. Ok, professor. Se considerarmos o θ como longitude, essa linha que nós estamos a incluir é o meridiano Greenwich. Não, porque isso é o θ igual a... Zero. Portanto, θ igual a 0, não é? Portanto, Sim. é do outro lado. Ok? É do outro lado, então é... A sério? Sim, é do outro lado. Portanto, Então... com θ igual a 0, okay? Você obtém aqui o ponto 1, 0, qualquer coisa, não é? Cosseno de φ. Portanto, desde que, claro está, faça a orientação dos eixos de maneira o θ corresponder aos valores da longitude. Okay? Porque a longitude 0 é no meridiano de Greenwich. A longitude 180 a oeste ou 180 a leste é no semimeridiano oposto. Okay? O meridiano de Greenwich, bom, quando se diz meridiano de Greenwich, nós de facto estamos a maior parte das vezes a pensar no semimeridiano de Greenwich. Okay? Nem mais. Obrigado. Obrigado pela correção. Bom, dizia eu, este R θ é obviamente injetiva, não é? Vocês sabem que bom, o φ é a colatitude, não é? Portanto, eu excluí, portanto, naquele conjunto, naquele W, não há problemas de injetividade. Okay? Para nós definirmos coordenadas esféricas, eu não tive estes preciosismos, portanto, falhava-me a injetividade, mas também o meu domínio dos θs e dos φs. O φ estava no intervalo fechado 0π e o θ estava no intervalo fechado 0,2π, certo? E onde é que falhava a injetividade? Num semimeridiano. Bom, se eu considerar a derivada de R, ou seja, considerar a matriz jacobiana de R. Professor, desculpe, só para confirmar. Diga lá. O W passa de RK para RN, ganha uma dimensão e passou a ser um cilindro, correto? Passou a ser algo semelhante a um cilindro. Eu não percebo muito bem. Cilindro não é algo semelhante a um cilindro. É uma superfície de uma esfera. Ok? Portanto,
deixe-me guardar isto e fazer um desenho. Você não está lembrado das coordenadas esféricas. Okay? Eu acho que estou, mas não percebo muito bem como é que o setor faz a transição da região W de RK para RN. O RK, neste caso particular, é simplesmente o R2. Okay? O que eu estou a dizer é que estou a pensar num R2 onde tem tetas e φs, que são longitudes e colatitudes. Okay? O meu R vai daqui lá para cima. Okay? E, por exemplo, se eu considerar, portanto, aqui tenho π 0. Okay? Se eu considerar este segmento, okay, para um certo valor de θ fixado, então eu tenho aqui θ 2π, alguns. O que é a imagem deste segmento pelo R? Bom, vai ser um semi-meridiano lá em cima. Portanto, aqui você tem um x, y, z e estamos a fazer x, y, z. Já percebi. Ok, Já igual ao entendi. R θ. Obrigado, setor. Okay, que nós obtivemos das coordenadas esféricas fixando a distância à origem. Portanto, um ponto aqui, pondria um ponto aqui em baixo, vamos pular uma cor já agora. Este ponto cá em cima corresponde a um certo valor π. E projetando o seu vetor de posição cá em baixo, vejamos o θ. Okay? Portanto, este ponto aqui tem um certo θ, um certo φ, que corresponderão às coordenadas daquele ponto lá em cima. Okay? Portanto, é isso que estamos a fazer. Portanto, dizia eu, matriz jacobiana deste R, porque com isto ainda não esgotei a verificação das minhas condições técnicas. Portanto, a derivada parcial da primeira coordenada em ordem a θ vai ser menos seno θ seno de φ. Em ordem a φ vai ser cosseno θ seno de φ. Segunda coordenada em ordem a θ vai dar cosseno t, cosseno θ seno de φ. Professor, Diga. Na segunda entrada da primeira linha não devia ser cosseno θ cosseno φ. Não. Está a derivar em ordem a φ. O seno não passa a cosseno? Sim, toda a razão. Estava a olhar para o sítio errado. Estava a olhar para o azul e não para o vermelho. Tem toda a razão. Portanto, obrigado. Cosseno θ, cosseno de φ. Não derivei. Nada. Voltei a escrever. Na segunda linha, cosseno θ seno de φ. Esta está certa. E depois, seno θ cosseno de φ. Finalmente, na última linha, 0 e menos seno de φ. Okay? Portanto, esta é a matriz jacobiana daquela aplicação R. Se vocês calcularem o determinante da submatriz 2x2 que corresponde às duas primeiras linhas, vocês descobrem que será menos seno quadrado de θ, seno de φ, cosseno de φ, menos cosseno quadrado de θ, seno de φ, cosseno de φ. Ou seja, vai ser simplesmente, usando a fórmula fundamental da trigonometria, menos seno de φ, cosseno de φ. Seno de φ, cosseno de φ só se anula
para φs entre 0 e π, intervalo aberto, se, portanto, φ igual, o seno anular-se não é problema, o único problema que eu tenho é o cosseno anular-se. Okay? Anula-se exatamente por φ igual a π sobre 2. Ou seja, em termos geográficos, a nossa recorrentes mais uma vez a essa muleta, no Equador. Okay? Portanto, as duas primeiras linhas desta matriz são linearmente independentes, exceto no Equador. No entanto, o que eu preciso é de duas linhas linearmente independentes, podem ser outras. Se eu considerar a segunda e a terceira, vocês descobrem, fica menos seno quadrado de φ vezes cosseno de θ. Ora, este seno quadrado de φ já não se anula. Onde é que se anula o cosseno de θ? Bom, o cosseno de θ anula-se no intervalo 0,2π em π sobre 2 e 3π sobre 2. Portanto, tem 2 no meridiano, não é? Eu ia dizer 2 semimeridianos, mas no meridiano. Só que, usando ou a primeira e segunda linha, ou a segunda e terceira, vocês só ficam com dois pontos que ainda têm problemas, que é a interseção do Equador com esse meridiano. Mas depois, usando a primeira e a terceira linha, vocês rapidamente chegam à conclusão, com a primeira e com a terceira linha, arranjam menos seno quadrado de φ seno de θ e veem que conseguem arranjar sempre duas linhas para qualquer par θ-φ, no domínio que estamos a considerar, são linearmente independentes. De maneira que aquela condição da derivada ser injetiva funciona de facto. Okay? Preciso fazer umas continhas com esta matriz, mas funciona. R ser injetiva também já está, do que nós sabemos das coordenadas esféricas. Precisamos de ter uma inversa contínua. Ou seja, o que é que quer dizer a inversa ser contínua? Quer dizer que se eu considerar uma sucessão no contradomínio do R, convergindo para um certo ponto, então os pontos correspondentes no domínio vão se portar bem em termos de critério de Hain. Okay? Ou seja, os pontos correspondentes no domínio vão convergir para um ponto cuja imagem é a imagem do ponto do contradomínio que eu comecei por escolher. Okay? E, de facto, para esta aplicação, vocês convencem-se rapidamente. Isso sim também acontece. Okay? Portanto, com este R, nós conseguimos lidar com a definição de variedade para todos os pontos da superfície de uma esfera, exceto no semimeridiano. No entanto, para esses pontos que faltam, como é que eu faço? Bom, é muito fácil perceber o seguinte: se vocês variarem o intervalo de definição deste R, em vez de ser 0,2π, passar a ser menos π a π, o intervalo dos tetas, então só vos escapa um outro semimeridiano. Essa aplicação tem exatamente as mesmas propriedades, nós só transladamos o domínio de π sobre 2. Okay? Portanto, ficamos só com problemas nos dois polos. Okay? Porque a interseção dos semimeridianos dá-me dois polos. Como é que me livro desse caso, finalmente? Da seguinte maneira: se vocês pegarem neste R, o R de θ-φ é o x, y, z, e permutarem o x, o y e o z, de maneira a os polos irem parar a outro sítio, vocês veem rapidamente que conseguem deixar de ter problemas completamente. Okay? Portanto, com três representações paramétricas baseadas nesta, as duas outras são baseadas nesta, com modificações muito simples, consegue-se
satisfazer a definição de variedade para uma superfície esférica. Ok? Bom, vamos a outro exemplo. Isso é um bocadinho mais simples. Okay? Portanto, olhamos para uma superfície. Vamos. Senhor, antes de passar ao próximo exemplo, pode só explicar porque é que dá problema nos polos? Não percebi. Porque eu preciso. Portanto, a minha primeira ideia para arranjar uma outra representação paramétrica que lidasse com os pontos que me faltavam, que era um semi-meridiano, era substituir este intervalo 0,2π por sei lá, π, 3π, ok? Portanto, um outro intervalo de comprimento 2π, que não este. O que é que essa representação paramétrica, ela por si só também não cobre, o seu contradomínio não é toda a esfera. O que é que fica de fora? Ora bem, fica de fora um outro semi-meridiano. Ok? Você pode dizer, isso já chega. Não chega porque dois semi-meridianos interceptam-se algures nos polos. Ok? Sempre. Portanto, com duas representações paramétricas, uma em que o θ varia deste género, portanto, com as mesmas formas, mas com o domínio do θ diferente, você consegue lidar na definição de variedade com todos os pontos, exceto dois. Ok? Uhum. E para esses dois precisa de uma coisa diferente. Portanto, esses dois pontos são os polos. Mas o que eu disse foi permute as variáveis x, y e z, ou melhor, as coordenadas desta aplicação, de maneira o eixo da Terra ficar noutro sítio, digamos. Você está a rodar a Terra de maneira que, claro está que nós escolhemos o polo, quando se trata da Terra, nós escolhemos o polo norte e o polo sul por conveniência, porque a rotação da Terra é em torno desse eixo, mas para representar geometricamente, nós podíamos pensar num outro eixo de simetria para fazermos a definição dos φ, em vez do eixo dos z's. Okay? E, portanto, sei lá, definindo x igual a seno θ seno φ, y igual a cosseno de φ, z igual a cosseno θ seno φ, com os mesmos intervalos que temos aqui, você conseguia lidar com esse problema. Polos iam parar a outro sítio, de maneira que com três representações paramétricas, duas delas baseadas nesta, com pequenas modificações, consegue lidar com todos os pontos que apareciam na definição de variedade. Para cada ponto sobre a superfície da esfera, você precisa de arranjar uma representação paramétrica. Eu fui poupadinho, tentei arranjar uma representação, comecei com uma representação paramétrica que me cobria quase tudo, mas faltava qualquer coisa. Portanto, tive que arranjar mais duas, com pequenas modificações para me lidar com os pontos que resistiam. Tá? O mesmo tipo de problema, vocês notam, no próximo exemplo. Portanto, considerem a fronteira da bola de raio 1 centrada em 0,0. E quando estamos a falar de variedades é conhecida por S1. Superfície esférica, dimensão 1. São os x, y, R2. Acho que x2 mais y2 é igual a 1. Okay. Este é mais simples do que o anterior. Comecei pelo anterior porque pensamos em cartografia, temos logo uma série de ideias. Como é que eu lidava com este exemplo? Bom,
aqui, em vez de usar coordenadas esféricas, usava coordenadas polares, não é? Portanto, ia começar por uma representação paramétrica. Definida em 0, 2π, valores em R2, com R de T. Então, CNT, CNT. Aqui, a matriz jacobiana deste R, a função de T, vai ser simplesmente menos CNT por CNT. Portanto, a injetividade da matriz jacobiana corresponde a pelo menos uma das entradas desta matriz ser diferente de zero. Okay? Portanto, eu preciso de uma linha linearmente independente, isso é o elemento que lá está, a não ser nulo. Okay? Portanto, e de facto, entre o seno e o cosseno, naquele intervalo, um deles é sempre diferente de zero. Certo? Portanto, quando um deles se anula, o outro não se anula. De maneira que, de facto, tem injetividade da derivada em cada ponto. Tem aqui o problema que com aquele R, eu considerar aqui o intervalo aberto 0, 2π, escapa-me um ponto. Okay? Portanto, há um ponto excepcional que com este R não vai lá. Mas posso resolver de maneira ainda mais simples, no caso da superfície esférica, responde à bola, de maneira mais simples que o exemplo anterior. Pronto, abreviamos. Dizendo, eu uso este R para todos os pontos. Por acaso, uma vez eu marquei o ponto no sítio errado, não é? Se, por acaso, usar o sistema de eixos, nesta posição, que é aquilo que vocês estão à espera. Okay? Portanto, o ponto que eu não cubro é este. Certo? Portanto, tenho, entanto, aqui como é que eu fazia? Bom, para arranjar uma outra representação paramétrica que lidasse com aquele ponto, eu podia considerar alfa t definida da mesma maneira. Okay? Só que com t entre menos π e π. Okay? E soluciona tudo bem, exceto uma coisa. Portanto, entre menos π e π, portanto, esta outra teria um ponto da superfície da circunferência que não era coberto, que seria aquele oposto. Okay? Portanto, eu assim já conseguia satisfazer várias das condições na definição de variedade. No entanto, tenho um problema. Okay? E eu disse há bocado uma coisa que estava mal quando falei da S2. Vocês já vão perceber o que é que estava mal. Que é, será que R-1 é contínua?
R-1 ser contínuo, há bocado eu disse bem que é que seria isso. Queria dizer que, dado um ponto qualquer do contradomínio destas representações paramétricas, okay? Eu disse bem, mas melhor ter bem. Um ponto ali. Aí. O ponto ali. Portanto, o que eu disse foi: considero uma sucessão convergindo para aquele ponto. Okay? Será qualquer que seja o ponto verde que eu escolher no contradomínio da representação paramétrica, será que quando eu olho para o ponto que ele é a imagem, a sucessão de pontos que eu obtenho aqui no domínio faz a coisa certa em termos de critério de Hain. Okay? Faz. Algo que funciona porque este ponto onde, digamos, quebramos o ponto azul ou o ponto vermelho, para cada uma das representações paramétricas, não está no contradomínio. Okay? Porque aí teríamos um problema, não é? Suponham vocês que poderiam ir para o ponto azul no caso da representação paramétrica R. Aproximar-se dele por uma sucessão de pontos aqui. Se se aproximassem por pontos aqui deste lado, os valores de T's correspondentes iriam para zero, certo? Se se aproximassem de pontos correspondentes aqui deste lado, no entanto, os valores correspondentes iriam para 2π, ok? Portanto, se vocês estivessem a pensar, porque é que não se faz logo a definição de um intervalo fechado? Uma das razões é esta. Okay? Portanto, é esse tipo de problema que pode, de facto, ocorrer e estragava-me isto tudo. Okay? No entanto, aqui neste caso não ocorre. Okay? Nem ocorria no caso da superfície esférica. No entanto, eu vou-vos mostrar uma situação, com outro exemplo, em que de facto há um problema se nós não tivermos cuidado. Okay? Portanto, este é um exemplo. Guardar e vamos passar para o outro. Portanto, um exemplo de um conjunto que não é uma variedade. Portanto, exemplo de conjunto que não é uma variedade, mas que vocês olham para ele e a princípio não notam o problema. Okay? O exemplo, eu vou chamar-lhe L, é o conjunto de todos os pontos da forma tendo T, tendo 2T, para que T pertence ao intervalo 0, 2π. Okay? Portanto, reparem, este conjunto, imediatamente vocês pensam, sim, está definido de tal maneira que eu estou-me a dar diretamente uma representação paramétrica. Vamos chamar-lhe beta de T, dada assim. Portanto, já tenho representação paramétrica. O beta é de classe C1 em 0,2π, não há dúvida disso. Tanto o seno de T como o seno de 2T são funções de classe infinito, não é? Derivada a ser injetiva, também não me deve dar grandes problemas, portanto, matriz jacobiana do beta
fico com 2 cosseno de 2t. Quando é que o cosseno t é 0? Bom, com t igual a π sobre 2 ou 3π sobre 2. Com t igual a π sobre 2, o cosseno de 2t não é 0. Porque com cosseno de π, que é menos 1, portanto dá menos 2, a segunda entrada. Com t igual a 3π sobre 2, ficou o cosseno de 3π, que é 1 vezes 2, 2. Portanto, de facto, aquela condição de injetividade da derivada funciona também sem problema. Okay? Pergunta perigosa. Será beta tal que... E beta é injetiva. Será que... Portanto, escrever isso aqui em cima. Beta também é injetiva. Isso é fácil de verificar. Portanto, suponham que tem 2 pontos, 2 valores t, tal que beta de um e beta do outro é a mesma coisa. Bom, os senos têm que ser iguais, enfim, façam as contas, beta também é injetiva. Mas, no fim, ainda temos que verificar, será beta tal que beta menos 1 é injetiva? Bom, aqui temos um problema, de facto. Para perceber o problema, temos que fazer um desenho. O desenho é este. Se vocês começarem com aquelas expressões, começassem t igual a 0, vocês começavam na origem. Okay? Mas não temos a origem. Okay? Com t's pequenos, tanto o seno t como o seno 2t ficam positivos. Portanto, nós saímos para ali, de alguma forma. Com t igual a π sobre 2, o seno t corresponde ao x, vai ficar 1. Vamos pô-lo aqui algures. Mas o seno 2t é 0. De maneira que vai acontecer. Professor, Sim, diga. e o π sobre 4? Com π Não, sobre não 4, chegamos ao π sobre 4. No π sobre 4, você tem um valor que torna seno t igual a raiz 2 sobre 2, positivo. E o seno 2t correspondente fica igual a 1. Vai corresponder aqui a 1 no eixo dos y. Ok? Bom, e portanto entre 0 e π sobre 2 vai escrever este arco. O que acontece para outros valores de t é que depois obtém os pontos simétricos aqui no quarto quadrante. Okay? Depois obtemos pontos C quadrante. E obtemos uma linha com este formato. Portanto, que é simétrica. Quando vocês trocam o x com menos x ou y com menos y, continuam a estar na linha. Okay? Pois bem, com t igual a π, portanto, seno de portanto, R de π, chamei-lhe outra coisa, chamei-lhe beta de π.
Representação paramétrica, quando o parâmetro é igual a π, dá-vos de facto o ponto 00. Okay? Portanto, vocês passam pela origem para t igual a π. Okay? E vão se aproximar de novo da origem quando o t tende para 2π. Okay? Portanto, o limite quando t tende para 0, valores superiores, beta t é igual a 0,0. O limite quando t tende para 2π por valores inferiores de beta t também é igual a 0,0. Ou seja, se vocês considerarem aqui uma sucessão de pontos que aproxima da origem do primeiro quadrante, vão estar nesta situação do meio. A esses pontos no domínio do parâmetro, o parâmetro vai tender para 0. Okay? E vocês estão a tender, portanto, considerarem aqui uma sucessão de pontos beta tk, ok? Betas tk no primeiro quadrante, com beta tk tender para 0,0. O 0,0 é a imagem t igual a π. No entanto, os tks estão a tender para 0. Isto mostra que a inversa não é contínua. Portanto, este conjunto não verifica tecnicamente as condições para ser uma variedade unidimensional. Okay? Portanto, aquela condição que poderia parecer misteriosa da inversa da representação paramétrica ser contínua está lá exatamente para evitar situações deste género. Okay? Reparem que este é um conjunto em que, embora uma formiga situada em qualquer ponto do conjunto, menos na origem, soubesse perfeitamente o que é que seria andar para trás ou para a frente sobre o conjunto, na origem já não se passa isso. Temos um cruzamento. Okay? Digamos, temos direções tangenciais. Na origem temos duas possibilidades para uma direção tangencial. Isto é o tipo de coisas que nós não queremos ter em variedade. Okay? E daí aquela exigência que pode parecer uma esquisitice de ordem técnica, mas que não é, na definição de variedade. Portanto, quarta-feira continuaremos a ver o que é uma variedade, mas considerando maneiras equivalentes de descrever variedades, por representações implícitas e explícitas. Para vermos que são equivalentes, vamos precisar do teorema da função implícita e do teorema da função inversa. Portanto, a matéria da semana passada, vocês podiam estar um bocadinho desligados porque o teste foi no sábado, vai ser importante para percebermos essas alternativas de caracterizar a variedade. Ok? Até lá, por hoje é tudo. Adeus, até quarta. Até quarta. Irei ver o que é que se passa com o servidor, mas por volta das 3 deve estar de novo em pé. Veremos se há algum problema básico com isso. Obrigado, professor. Já será até quarta. Até quarta. Quarta,